Fala galera, e 007 Sem Tempo para Morrer finalmente chegou nos cinemas. E essa crítica aqui vai ser completamente com spoilers. Basicamente assim, vamos falar de tudo que acontece realmente dentro desse filme aqui, o último filme de Daniel Craig na franquia. Mas antes de começar assim, curte o vídeo, assina o canal. Tá conhecendo agora aqui o canal? Seja muito bem-vindo, que tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal para não perder nada. Então galera, vamos direto assim, eu já fiz uma crítica, tá, sem spoilers, já falando de muitas coisas e pontos positivos que acontecem nesse último filme aqui da franquia, comandada, né, liderada ali, protagonizado por Daniel Craig como o agente secreto James Bond. Mas agora aqui, vamos falar direto, cara, sobre assim, o que realmente acontece, completamente todos os segredos que tem nesse roteiro aqui, desse último filme aqui do Daniel Craig. E pra começar, já vamos falar que assim, o filme coloca assim o destino para todos os nossos personagens, tá? Temos sim o destino. E alguns personagens, né, acabam tendo uma consequência realmente de acabarem morrendo, né, nesse último filme aqui. E para começar, cara, a grande consequência que a gente tem que falar é da morte do James Bond aqui nesse último filme. Sim, galera, essa que é a grande consequência, né, para ele, dentro desse grande arco final do que está acontecendo desses 5 filmes, onde tudo começou apresentado lá no Cassino Royale, com a primeira missão dele para ele virar um agente 00, depois se tornar o 007, e aqui, depois de toda a batalha que teve em relação a Spectre, está realmente concluindo no Sem Tempo para Morrer, e a conclusão do personagem dele é realmente ele acaba morrendo ali na parte, cara, bem final do filme mesmo. Na última grande cena de ação que a gente tem no filme, não só no confronto que ele tem com o Safin, que é o grande vilão do filme, né, que é o personagem interpretado pelo Rami Malek, onde o personagem do Rami Malek, inclusive, né, acaba colocando ali no personagem do James Bond, e isso é muita motivação do porquê que ele acaba morrendo também no filme. Né? Por que o James Bond acaba morrendo no filme? Porque existe ali uma grande arma de destruição em massa, que na verdade não era para ser uma arma de destruição em massa. Né? O M, que é o personagem do Ralph Fiennes, ele acaba criando ali um dispositivo onde vírus, né, criados em laboratório poderiam ser usados como uma arma para atingir realmente e especificamente, né, cara, qualquer tipo de vilão, de bandido, de terrorista que existisse no mundo através do seu DNA. Ou seja, como é que era o funcionamento ali, né? Era pego o DNA da pessoa em questão, era ativado, né, dentro do sistema de liberação do vírus através daquele DNA, então quando o vírus fosse liberado, apenas a pessoa que tivesse aquele DNA colocado ali seria realmente a pessoa afetada, ela que seria a única pessoa morta, né? Poderia ter 1 bilhão de pessoas ali, apenas aquela pessoa onde estava colocado o DNA iria ser afetada pelo vírus. Isso que é apresentado no filme e apresentado pra gente já através do personagem do Daniel Craig, inclusive, né? Logo no começo do filme, a gente entra diretamente, né, como se fosse uma lua de mel que está vivendo, né, o James Bond e a Madeleine. E nessa lua de mel, obviamente que eles são encontrados porque a Spectre está atrás deles ainda, né? E eles vão para a Itália, eles vão inclusive, né, no mesmo lugar onde existe o túmulo da Vesper. A Vesper, para quem não se lembra, é o personagem lá do Cassino Royale, que é o personagem onde o James estava tendo um relacionamento onde ele realmente estava completamente, né, apaixonado por ela e vice-versa, mas aquelas mudanças, aqueles segredos que aconteceram, né, entre os dois que acabam ocasionando também, né, a morte da Vesper no final lá do Cassino Royale, que é o ponto, né, de parte de vingança para ele no Quantum of Solace. Tudo vem de acordo com isso aqui. E tudo isso é utilizado também no primeiro ato aqui do Sem Tempo para Morrer, né. Só que a Spectre, como vai atrás dele, acaba ocasionando, né, uma desconfiança direta que aquela informação deles terem descoberto onde ele está estaria vindo da Madeleine. E isso, obviamente, né, acaba os afastando. Só que tem aí um ponto crucial também, que também é mais um grande spoiler do filme. Logo depois de toda a perseguição que acontece, uma grande, cara, sequência de ação que a gente tem que, assim como todas do filme, tá? A gente tem 4 sequências de ação no filme. A gente tem a primeira da Itália, depois a gente tem uma em Cuba, que é a do personagem da Ana de Armas, depois a gente tem uma grande também que é numa floresta na Noruega, e depois a gente tem a do grande encerramento do filme, que é numa ilha lá remota que fica entre a Rússia e o Japão, tá? Um aquelas partes, né, que estão sendo disputadas, territórios sendo disputados por 2 países ali, ou seja, eles estão no meio de uma grande questão diplomática, como é colocado dentro do filme. E nesse encerramento dessa primeira grande sequência de ação, é também a separação que tem do James e da Madeleine. E no momento que ele coloca ela no trem, ela rapidamente pega e coloca a mão na barriga e aperta o vestido que ela está usando ali.
Como figura de roteiro, né, por também já escrever roteiro, eu já entendi que aquilo ali ia ter alguma importância dentro do roteiro, tá? Algo que viria mais pra frente no filme, assim, porque eles não deram um detalhe gigantesco para não ficar tão aparente, tá? Só que o quadro tá basicamente assim, um plano americano, então a gente consegue ver muito bem a barriga dela ali. E aquele movimento, ele fica um pouco estranho por causa do que está acontecendo ali. Não é uma reação natural que teria da personagem naquele momento. Então aquilo já ficou na minha cabeça, né? E isso depois, obviamente, surge como uma grande informação também, porque ela estava grávida e ela tem um filho do James, que ele acaba descobrindo lá pra frente, junto com nós espectadores, né? Lá pra frente, no filme, acaba sendo descoberto tudo isso. E isso é uma grande motivação também do porquê que ele acaba desistindo, né, de viver, porque ele não vai conseguir ser feliz com a Madeline nem com a filha. Ele não vai poder se aproximar delas, porque esse vírus ele foi transformado numa arma de destruição em massa. E o personagem do Safin, ele tem maneiras também de conseguir jogar isso diretamente pro James. Como que ele faz isso, né? Ele pega o DNA tanto da Madeline quanto da filha e joga literalmente no rosto, né, do James, na batalha que eles têm no final do filme. Por jogar no rosto e o James tocar, esse vírus acaba ficando, né, no corpo, nas mãos, no contato, onde ele não vai poder se aproximar nunca dessas pessoas onde esse DNA foi colocado nele, né? O vírus ele é permanente, ele é eterno. Ele não tem como ter uma cura, não existe uma vacina para esse vírus. O vírus ele fica eterno. E ele só fica ativo para as pessoas que estão presentes naquele DNA inseridos, né, naquele exemplo ali que tem do vírus. Ou seja, as únicas pessoas que o James poderia realmente fazer o mal e provocar a sua morte seriam a Madeline e a filha. Ou seja, ele não poderia ter contato com as pessoas que ele ama pelo resto da vida dele. Para todas as outras pessoas não teria nenhum problema, o vírus ficaria adormecido. Mas para aquelas pessoas ali, ele não poderia nem se aproximar delas, porque elas sim teriam a consequência, elas sim iriam morrer. E isso o filme consegue apresentar pra gente em outras situações muito bem dentro desse roteiro. Ele deixa muito claro, né, qual vai ser a real ameaça. E essa talvez seja a maior função que o personagem do Rami Malek tem, né, que o Safin tem. Porque as motivações dele vêm relativas já ao primeiro filme, lá com a Cassino Royale. Ao Mr. White, o Mr. White acaba assassinando a mando da Spectre toda a família dele, e essa é a grande motivação que tem ele quanto vilão. E ele vai, no prólogo do filme, atrás da família do Sr. White, inclusive do Sr. White. Só que o Sr. White não está na casa dele, né? Quem está lá é a Madeline, ainda criança, e a mãe dela. E ali, o que acontece? A Madeline já estava ensinada pelo pai a se proteger. Então ela consegue, né, atacar ele antes que ele ataque ela. Só que ele acaba não morrendo, né, com os tiros que ele toma da Madeline. E no momento de fuga dela, ela corre em cima de um lago congelado. Obviamente que esse gelo acaba não aguentando, acaba, né, quebrando e ela acaba caindo. E o personagem do Safin vai lá, atira no gelo, quebra o gelo, né, em vez de deixá-la morrer, ele vai lá e salva ela. E por que ele faz isso? Porque ele se apaixona pelos olhos dela, né? Então, assim, o Safin tenta em algum momento do filme, inclusive, comparar o sentimento que tem do 007 em relação a ele também, que os dois são os mesmos, estão ali com os mesmos preceitos, mesmas motivações, né? Os dois estão ali por vingança, os dois estão ali basicamente com licença para matar, e os dois são apaixonados por alguém que eles não podem ter, que é a Madeline. Então, essa que é a grande motivação pro James Bond, no final do filme, simplesmente aceitar, né, qual vai ser o seu destino e para que toda a ilha seja destruída, né, para que toda a produção daquele vírus seja destruído, a ilha precisa ser bombardeada. O que acontece? O James ele permanece na ilha porque ele não tem um motivo maior de sair mais daquela ilha lá, né? Ele aceita seu destino em proteção às pessoas que ele mais ama naquele mundo ali. E quando a ilha é atacada, né, num comando lá pelo M, que ultrapassa qualquer questão diplomática naquele momento, porque se ele não fizer isso, se ele não destruir a ilha, alguma coisa pode acontecer pior, e daqui a pouco eles não vão ter mais o que defender. Então naquele momento onde acontece toda a explosão da ilha, o James acaba, né, aceitando seu futuro e acaba morrendo ali na ilha mesmo, né, aos olhos inclusive da Madeline e da filha, e inclusive do personagem da Nomi. O personagem da Nomi é um personagem que assume a posição de 007. A gente já começa o filme, porque logo depois do prólogo tem uma passagem de 5 anos nessa história. E nesses 5 anos o James simplesmente sumiu. Ele simplesmente perdeu já a crença por tudo que aconteceu em relação a Madeline, e ele perde a crença
no amor e tudo mais, então ele busca um refúgio, né, numa ilha e tudo mais, e está vivendo lá uma vida normal, cotidiana, obviamente com todos aqueles cuidados que ele sabe que ele pode ser procurado a qualquer momento, mas essa vida cotidiana. E nisso ele é apresentado o personagem da Nomi porque o Félix também vai atrás dele, né? Porque está existindo sim esse grande perigo novamente em relação ao tal vírus que depois é descoberto como o vírus ali, como eu tinha contado já na primeira parte aqui dessa crítica. E o personagem da Nomi é o personagem que está, por causa desse sumiço do James, como a nova 007. Então a gente tem sim uma personagem feminina assumindo o papel de ser uma 007 no lugar do James Bond. E essa posição ela é trocada novamente no final do filme, né? Mas o que a gente entende por uma continuidade da história com aquele grande encerramento que tem pro personagem do James Bond? Que ela, né, automaticamente viraria dentro, né, dessa versão aqui que a gente está vendo do James Bond, do 007, ela viraria, né, a nova 007 e seguiria ali no cargo como ela estava antes, nesse período de 5 anos que o James simplesmente, né, sumiu por completo e nem o M nem os serviços secretos ali britânicos estavam conseguindo encontrá-lo. Então essa seria a continuidade para a história mais lógica, né? Isso não fica claro no final do roteiro, mas pelo que tinha sido apresentado no começo do filme, essa seria a sequência para tudo que estava acontecendo ali. E sobre o personagem do Félix, ele também tem, né, uma consequência no filme. Ele é o personagem que também, assim como James, vive essa vida de agente porque ele não consegue ter uma vida normal também, né? E ele é um desses efeitos colaterais que acontecem por causa desse grande plano que o Safin está comandando, né? E logo depois da missão de Cuba, onde o James é apresentado ao personagem da Paloma, que é interpretada pela Ana de Armas, que assim, ó, ela arrebenta demais, demais nesse filme. Ela faz um personagem que parece ser alguém atrapalhada, alguém até inocente, que tá literalmente assim, ela acabou de treinar faz 3 semanas e já tá numa baita de uma missão ao lado do James Bond. E a interação entre os dois funciona perfeitamente bem, uma baita de uma química entre os dois. E a maneira como ela é como agente, ela é incrível, incrível. A única coisa ruim é que ela aparece apenas na parte de Cuba e encerra simplesmente, né, colocando o personagem do James e do cientista russo, que é o grande responsável por fazer acontecer toda, né, a execução do vírus ali, simplesmente coloca eles num ponto seguro e simplesmente diz, né, aquele recado de espero vê-lo em breve e tudo mais. Se esse filme realmente, assim, a gente pegar e ele realmente é um final de arco de tudo que aconteceu, a gente não vai ver esse personagem aparecendo novamente, assim. É óbvio que a gente sabe que dentro desse universo ela pode aparecer novamente, né, até como essa mesma personagem, assim, porque ela é ótima dentro do roteiro, a maneira como foi interpretado, a interação dela com o James Bond, tá tudo funcionando perfeitamente bem. Então tomara que sim, a gente veja esse personagem da Paloma aparecendo novamente, porque a Ana de Armas, assim, ó, ela mata a pau e demais nesse filme como a personagem da Paloma. E o personagem do Félix, logo depois dessa missão de Cuba, como eu estava falando ali, ele acaba, né, morrendo por causa que existe um grande twist ali com outro personagem que estava trabalhando com o Félix, que a gente é apresentado junto quando o Félix vai ao encontro do James para tentar convencê-lo, né, a ajudar nessa missão que está acontecendo da Spectre, para entender o que estava acontecendo em relação a esse tal vírus que estava sendo falado que existia e tudo mais, que é o personagem do Ash. Esse personagem acaba sendo responsável pela morte do Félix. Então a gente tem essa grande consequência, né, para todos esses personagens principais. E outro ponto que eu tenho que falar, que eu já tinha mencionado na crítica, sem spoilers, é que o personagem do Rami Malek, o Safin, que né, toma ali a posição de grande vilão do filme, ele sim poderia ter tido mais tempo de tela para poder ser desenvolvido melhor. Tá? Eu acho que ele é bem desenvolvido nas suas motivações, no porquê que ele está fazendo ali, é muito claro do porquê que ele está tendo a vingança em relação a toda a Spectre. A vingança dele começa a partir dali, porque amando, né, do Blofeld, o Mr. White foi lá e simplesmente executou a família do Safin, e o Safin acabou resistindo isso quando ele era criança ainda. Então as motivações estão muito claras do porquê que ele vai atrás da família do Sr. White para executar eles como vingança também, está muito claro também. Do porquê que ele continua essa vingança contra o Blofeld e a Spectre, está muito claro também. E ele consegue liquidar a Spectre. Toda a parte de Cuba, ele liquida a Spectre porque, como ele tem o cientista russo do lado dele, ele consegue fazer com que o cientista russo coloque não o DNA do James Bond, que era o que o Blofeld, dentro da cadeia, queria. O Blofeld montou toda a função de ser o aniversário dele,
que tivesse todas as pessoas, né, do comando da Spectre colocadas num grande círculo onde o James estaria no meio, para que todos pudessem ver a morte do James Bond ali. E o vírus é acionado, só que ao contrário, né, do James ter os efeitos, não é o DNA dele que está colocado lá. O cientista fez a troca e colocou o DNA de todos os membros ali do alto comando da Spectre presentes, ou seja, todos os membros do alto comando da Spectre morrem naquele momento lá, isso tudo a mando do Safin, que estava coordenando tudo aquilo lá através do cientista, que o cientista estava a mando dele ali naquele momento, né? E o Blofeld é outro personagem, inclusive, que acaba morrendo nesse filme, tá? E acaba morrendo pelas mãos do James, mas tem um grande porquê, né? Tem uma grande virada ali que acontece nesse momento. Porque a volta, né, do personagem... Por que eu falei da importância do tempo do personagem do Rami Malek ali, do Safin, dentro do filme? Porque ele é apresentado pra gente no prólogo e ele só volta no segundo ato do filme. Ele fica trabalhando nas sombras no decorrer do primeiro ato, assim, tudo nas sombras. E no segundo ato ele volta justamente para se encontrar com Madeleine, num momento lá de consulta, onde ele mostra para ela quem ele realmente é através da máscara. Aquela máscara está muito bem já colocada no trailer, que ele só usa no prólogo do filme. E lá ele passa para ela que ela sim deve a vida para ele. E nisso ele passa para ela um frasco com um exemplar ali do vírus. E nesse vírus, como isso é ativado por DNA, esse vírus é apenas para atingir, né, através de um perfume no pulso, para atingir o Blofeld. Só que no momento lá onde é inclusive o encontro, né, o reencontro do James com a Madeleine, nesse momento onde eles vão fazer, né, esse interrogatório ali novamente com o Blofeld, para conseguir encontrar algum tipo de informação de quem é que realmente está por trás de tudo aquilo ali. Até esse momento do filme eles não sabem quem é o Safin. Na verdade, o James e o resto do universo não sabem quem é o Safin. A única pessoa que sabe, que tem conhecimento disso, é a pessoa que guarda os segredos, é a Madeleine. Apenas ela sabe. O James acaba tocando no pulso dela. E como ele acaba tocando no vírus, e esse vírus só vai fazer mal, né? Assim como eu tinha falado antes, para aquela pessoa identificada pelo DNA, ele, num momento lá de conversa com o Blofeld, que também, cara, ele tem uma cena no filme ali, e essa cena assim, é muito, muito massa, porque é a completa interação que tem entre o Blofeld e o James naquele momento lá. O James acaba perdendo a paciência, acaba pegando no pescoço, fazendo com que vai matar o Blofeld, mas não mata, né? É apenas aquele acesso de raiva e de fúria. Como ele está colocado com o vírus acaba sendo ativado pelo DNA e o Blofeld acaba morrendo naquele momento também. Então a gente tem essa grande consequência, né, para todos os vilões, para a organização de todo esse grande arco desses 5 filmes, assim. Cara, foi um baita de um filme, tá? Eu gostei bastante, assim. Ele, obviamente, é muito, mas muito superior em relação ao Spectre. Tipo, não tem nem como comparação com uma história por completo aqui. E pra mim ele chega a estar muito próximo do Skyfall, que eu adorei aquele filme. Ele chega a estar muito próximo do Cassino Royale. Os três, assim, eles realmente se destacam, né? Quando a gente pega esse grande contexto que tem do arco dos 5 filmes. E curiosamente, assim, ele é o primeiro, o terceiro e o quinto filme, assim, eles conseguem se destacar bastante, assim, baita filme, baita conclusão para todo, né, esse desenvolvimento, essa história que teve do Daniel Craig como personagem do James Bond, do grande 007. Então, galera, faltou alguma coisa aqui que eu não falei nessa grande crítica aqui com spoilers? Coloca nos comentários também, tô louco para saber também o que vocês acharam do filme, e não esquece daquela ajuda que é mega importante. Curte o vídeo, assina o canal. Take04, viva o sonho aqui.